da notícia da região. Ripada nele, Sandro Pires. Olá, uma ótima noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Estamos chegando com a informação aqui na nossa TV. Você que está aí acompanhando a gente, muito obrigado pela sua companhia. Me seguiu? Então tamo junto, tamo junto. Tô passeando por aqui, trazendo a informação de bandeja para você. Nossa equipe sempre muito atenta a tudo que está acontecendo na nossa região. E eu sou o garçom da informação, levo aí de bandeja nesse horário de jantar, encerrando a semana. Sexta-feira, você já vai mandando a sua mensagem, você que quer um pedido de alô, você que quer mostrar uma foto, você que quer fazer uma denúncia, reclamação, tudo pelo nosso WhatsApp. Esse daqui é o WhatsApp que mais toca, mais recebe mensagem na nossa região. Se não é, tá lá, quase, né? 1799-249-53. Esse daqui é o nosso QR Code para facilitar. E aí o pessoal já tá mandando mensagens, ó, Neide de Uchoa, Fátima também tá acompanhando a gente, Flávia de Presidente Prudente, Gislaine, Kleber de Rio Preto, Glória Melhado de Votuporanga, Sandra de Parapuã, Ivanil de Guapiaçu, Anderson de Dracena. O pessoal já aprendeu aqui, né? O nome e a cidade. Dona Maria, Enzo e Ricardo da Boiadeira, Gislaine do Lar Esperança. Ó, Daniela de Presidente Prudente também e outras pessoas, continuem mandando aí a sua mensagem, que hoje a gente vai até um pouquinho mais tarde, até 19h45 mais ou menos, aproximadamente. Então vai dar tempo de mandar aquele alô especial para você. Pessoal que tá fazendo happy hour aí com os amigos, né? Deu uma paradinha na padaria, parou no barzinho, parou aí na lanchonete. Muito obrigado, pessoal que está se preparando para o futebol de sexta-feira. Oh, que maravilha, hein? Continue mandando a sua mensagem e participando, porque tem muita coisa acontecendo. A gente traz bandeja para você, tá bom? Pode me chamar de amigo, 18h34. Chega para cá, eu tenho informação agora. Nossa equipe já posicionada, trazendo a notícia. Delegacia de Defesa da Mulher de Monte Aprazível prendeu hoje dois mandantes, segundo a polícia, de um crime de extrema violência ocorrido no município. Sequestro, tortura e exposição também da pessoa, né, da vítima. A Kátia Miller chega ao vivo na nossa janela da notícia, trazendo todos os detalhes desse caso que foi registrado no ano passado. É isso, Kátia? Boa noite, bom trabalho. Exatamente, Sandro. Ótima noite para você e para todos que nos acompanham. Esse crime foi registrado, então, no ano passado, em julho. E esse casal preso hoje já estava na mira no radar da polícia desde então. Eles já estavam sendo investigados, apontados aí, marido e mulher, como mandantes desse crime registrado em Monte Aprazível. E hoje a polícia fez então a prisão, efetuou a prisão deste homem e dessa mulher. Eles são apontados então como mandantes desse crime registrado em julho. A vítima, uma jovem de 19 anos, que a mando deles, sob a coordenação deles, ela foi sequestrada e torturada. E de que forma, então, tudo aconteceu? A vítima estava à rua, próxima à casa onde ela mora, em Monte Aprazível, quando foi rendida em um carro por 3 pessoas. Para se aproximar dela, essas pessoas que estavam no veículo pediram informações, momento em que a mulher foi rendida. Ela teve os olhos vendados, foi amordaçada e levada para um canavial onde teria acontecido a tortura, viu, Sandro? De que forma? Eles cortaram o cabelo dela, também agrediram a mulher, fizeram ela pedir desculpas por uma suposta traição que teria acontecido, e seria essa, inclusive, a motivação do crime. Por trás de tudo isso, desses 3 executores da tortura, estariam esses 2 mandantes, marido e a mulher traída, que exigiu então que o marido entrasse no esquema e fizesse toda a execução aí desse crime, viu, Sandro? Eles monitoravam e passavam as coordenadas para os executores por telefone. Em um determinado momento também estiveram lá na cena do crime, nesse canavial, acompanharam tudo de perto.
A vítima acabou sendo libertada com ferimentos. Ainda nesse suposto cativeiro ali no canavial, foi despida, filmaram a mulher sendo agredida. Ela também nua, as imagens dela despida foram colocadas em rede social sem o consentimento da vítima. Pois bem, tudo isso aconteceu. Os supostos executores, hoje considerados executores, eles foram detidos, foram presos em flagrantes e na delegacia disseram que receberam cerca de R$200 para executar a tortura contra a vítima, contra a jovem de 19 anos. Só que nesse período aí, os supostos mandantes, eles fugiram. Sim. E agora, meses depois, foram localizados em uma propriedade rural, em um rancho, na cidade de Buritama, região de Araçatuba, Sandro. Um avanço bastante significativo nessa ocorrência, nesse caso que caminha agora na esfera policial para o desfecho. E vai seguir agora para a etapa, para a esfera judicial, né, Sandro? Que aí vem as punições, as responsabilidades penais, cíveis, que cada um aí é envolvido nesse crime vai ter de responder a processo na justiça, viu, Sandro? Então esse é o balanço desse caso que gerou a prisão hoje, então, o trabalho que foi orquestrado pela polícia de Rio Preto, juntamente com os policiais lá na região de Araçatuba e também de Monte Aprazível, Sandro. É um crime terrível, né? Humilharam, além de agredirem, humilharam, né? Exibiram a imagem da moça com os cabelos cortados, né? Nua, meu Deus do céu, terrível. E o motivo, né? O motivo parece enredo de cena de filme, de terror, de novela. Porque a mulher teria sido traída e aí obrigou o marido a contratar pessoas e os dois contrataram aí para humilhar a moça, para sequestrar, para agredir. Meu Deus do céu, que triste isso. A gente vai ficar acompanhando esse caso, né, parabenizando a polícia aí pelo esclarecimento. E qualquer nova informação a gente traz para o pessoal de casa. Muito obrigado, viu, Kátia? Daqui a pouquinho ela retorna também, porque tem muita coisa acontecendo. Olha, a Dize de Rio Preto desarticulou um ponto de tráfico no Jardim Holanda. Foi hoje, inclusive, depois de 30 dias de investigações. A operação que deflagrou o crime foi hoje à tarde. A investigação apurou que o tráfico era praticado na modalidade delivery. Ele entregava, ele era um entregador, o sujeito que foi detido. Durante a operação, os policiais civis localizaram uma residência com uma edícula nos fundos. Imóvel onde anteriormente funcionava, inclusive, uma lanchonete de cachorro-quente. O local era utilizado como base para o armazenamento e a distribuição de entorpecentes. Foram apreendidas porções de cocaína, maconha, balança de precisão e 2 aparelhos celulares. Um homem de 33 anos que atuava como entregador das drogas foi detido em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde vai permanecer à disposição da justiça. Parabéns à equipe aí, menos um ponto de tráfico aí sendo localizado, né? Onde antes funcionava uma lanchonete, né? O sujeito estava entregando droga, né? E encerrou. Negócio encerrado, CNPJ lacrado dele, né? Nem tinha CNPJ, estou satirizando o sistema aqui. Parabéns à equipe policial, 18h41, vem aqui comigo porque teve uma reconstituição lá em Araçatuba, foi realizada hoje, reconstituição de um latrocínio, né? Que é um roubo seguido de morte. A vítima, um empresário, Rubens Antônio Guarnieri, de 68 anos, dono de um lava-jato. O crime aconteceu na casa da vítima, no bairro Casa Nova, onde o corpo foi encontrado em junho do ano passado. Vamos trazer todas as informações agora, ao vivo, com a Patrícia Machado, já está aqui na nossa janela da notícia. Boa noite, Paty, bom trabalho.
Obrigada, Sandro. Boa noite a todos. Essa reconstituição foi feita hoje pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Penal e também da Guarda Municipal de Araçatuba. A Guarda Municipal fez todo ali, separou a área, né? Isolou toda a área da casa do empresário, onde aconteceu esse homicídio em junho do ano passado, esse latrocínio. Os dois suspeitos de terem cometido o crime participaram dessa reconstituição, por isso a Polícia Penal também estava presente. Um deles foi preso em Ferraz de Vasconcelos, também no estado de São Paulo, e o outro foi preso aqui em Araçatuba. Essas prisões foram em dezembro do ano passado, durante a Operação Brutus. Essa Operação Brutus tem um nome curioso, porque o Brutus é uma referência ao clássico de Shakespeare, Júlio César, quando o Brutus trai o Júlio César, apunhala ele. Por que essa referência? Um dos presos, esse homem que foi preso em Araçatuba, era amigo da vítima, do empresário Rubens. Inclusive, ele tinha a chave da casa para fazer manutenção na residência. Ele tinha grande confiança do Rubens. Só que o que as investigações apontam? Que ele estava passando por problemas financeiros e ficou sabendo que o empresário viajou para o exterior e trouxe um relógio Rolex, um relógio de grande valor. Aí ele planejou roubar esse relógio. Na noite do dia 25 de junho do ano passado, ele entrou na casa junto com pelo menos um comparsa, usando uma chave que ele tinha, e chegando dentro da casa, eles apagaram a luz, né, desligaram o disjuntor, só que eles encontraram um empresário dentro da casa e o empresário reagiu. Por isso, ele acabou sendo esfaqueado. Ele foi encontrado 2 dias depois, no dia 27, com uma facada no pescoço e facadas na cabeça também. Depois disso, os dois bandidos fugiram, levando vários relógios importados, uma coleção que o empresário tinha e mais alguns objetos da casa. A investigação levou, né, até esses dois suspeitos, que foram presos em dezembro, participaram da reconstituição de hoje, permanecem presos em prisão temporária. A previsão é que a polícia conclua o inquérito desse caso em 30 dias. Estão aguardando ainda alguns laudos, o próprio laudo da reconstituição, Sim. que, segundo o delegado responsável pelo inquérito, é muito importante para verificar contradições entre as versões dos dois envolvidos. A polícia também não descarta a participação de outras pessoas no crime. Isso ainda vai ser investigado aí nesses 30 dias que segue para a conclusão do inquérito. A gente está vendo aí, enquanto você estava falando, imagens da reconstituição, da chegada aí dos envolvidos, né? Inclusive um capacete vermelho que foi levado para a colocação, porque provavelmente, olha só, o capacete sendo levado, porque provavelmente a pessoa disse que estava com o capacete. Então todo o andar dela, a visão dificultada pelo capacete em alguns pontos, né? É por isso que a polícia tenta reproduzir como foi a cena, para cruzar essas informações, para saber se é verdade, né, o que a pessoa está passando, para cruzar, para saber se não está encobrindo a participação de alguém, como você disse, né? E depois poder penalizar essas pessoas. A gente continua acompanhando o crime terrível, né? Imagina só, a vítima confiava em um dos envolvidos aí, dava até a chave, gente. Dava até a chave, você pode fazer manutenção. Quando a pessoa entrega a chave da casa, é porque realmente tinha extrema confiança. Mas hoje em dia está difícil confiar no ser humano, né? Complicado, perdeu a sua vida aí de forma tão tola, né? Lamentável. A gente continua acompanhando esse caso. Qualquer nova informação, você traz pra gente. Tá bom, Patrícia? Ainda hoje ela retorna aqui, porque tem muita coisa acontecendo. Tem mensagem aí do público de casa? Pessoal que tá mandando mensagem, esse daqui é o espelhamento do nosso celular, nome e cidade. Daniel de Araçatuba, de Catanduva, tem alguém mandando alô. Lucy Roque de Catanduva, Guararapes, a Gleice, Gislaine do Lar Esperança, Tatiane da Festa, Marcelo Lira de Oswaldo Cruz, Viviane Fernandes Dourado. Se você colocar o seu nome, cidade Pereira Barreto, o nome e a cidade eu leio agora, que esse daqui é o espelhamento do nosso celular.
Tá bom? Maravilha. Tem a mensagem aberta também. Marcos de Olímpia também está com a gente. Gabriel de Adolfo, Otávio de Parapuã, Erasmo de Araçatuba, Karen Lucélia, né, lá de Lucélia, está acompanhando a gente. Bora que hoje é dia de tomar umas. Hoje pode. Bom, tá falando, pode, ué. Mas com juízo. Adriana Almeida, Meire de Parapuã, manda um beijo para os filhos, por favor. Ó, família reunida, ainda com a decoração de Natal, né? Luciara de Buritama, Fernando de Rio Preto também está com a gente. Antônio Ruano de Presidente Bernardes, estou sintonizado no programa, vendo as tristes notícias, né? Da falta de respeito que está existindo entre o ser humano. É verdade, a mais pura verdade. Valeu, Antônio! Cássia de Guapiaçu, Vanessa de Guararapes, muita chuva em Barueri. Lá em São Paulo tá difícil realmente, hein? Região metropolitana, Cauânia de Rinópolis, Cleusa de Penápolis. Ó, o pessoal que tá mandando o alô aqui. Valeu! Natália, com a mamãe Flávia, sempre ligadas no Tá Na Hora. Valeu! Obrigado pela companhia, viu? Solange Isabelle de Álvares Machado. Quem mais? Quem mais que tá mandando, ó? Do Cidadania, Roseli, é isso? Ou não, Cidadania não. Sou da cidade de, coloca, ó, o Fernando de Adamantina, aí facilita. Vilma, de Nova Castilho, João Batista e Erlai, que não completou o nome aí. Leidiane, muita chuva em Adolfo. Sara de Rio Preto. Quem mais? Quem mais está com a gente? Eu leio uma vez o nome, viu, gente? Na segunda vez aí não tem por quê, porque senão tira a oportunidade de outras pessoas. Maria Gabriela, de Presidente Prudente. Bom, daqui a pouquinho, ó, Fernando Pereira Barreto, daqui a pouquinho tem mais mensagens, continue participando com a gente. No espelhamento é o nome e a cidade para facilitar, tá bom? 18h49, daqui a pouquinho, Polícia Civil esclareceu o furto a uma joalheria em um shopping aqui de São José do Rio Preto. 2 suspeitos envolvidos nesse crime foram detidos. Daqui a pouquinho, mais detalhes a respeito da ação. Você está vendo câmeras de segurança. É chuva? É chuva? Olha só, Santa Fé do Sul, lá ao fundo, parece que o tempo está fechado, hein? Vem chuva por aí, hein, gente? 18h49, daqui a pouquinho eu retorno com mais notícias da nossa região. Não saia daí. De volta com Tá Na Hora Interior, 18h53, dando um giro pela nossa região. Essas são imagens ao vivo de Araçatuba, ó. Você viu que a direita tinha o sol ainda no horizonte, mas a esquerda, o nosso giro mostrando aí que o tempo está fechando, hein? Possível que venha chuva aí na cidade, se já em alguns pontos não estiver chovendo, né? Muito bem, essa câmera está instalada no alto da torre da central TH+ SBT em Araçatuba. 18h54. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou a morte de um homem por dengue na cidade de Nova Guataporanga, na região oeste do estado, cidade próxima a Presidente Prudente, área de divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Trata-se da primeira morte pela doença este ano. Embora os sintomas tenham iniciado no dia 3 de janeiro, a data é computada como 2025 para fins epidemiológicos, por ser a semana iniciada no ano passado. Em 2025, o estado de São Paulo teve 881.280 casos confirmados, 1.122 óbitos confirmados e 56 em investigação, além de 1.461 casos de dengue grave. Em 2026, o estado já registra 971 casos confirmados e 3.389 em investigação, dentre os quais 2 óbitos. Até o momento, 3 casos de dengue graves confirmados em território paulista. As regiões de Araçatuba e Presidente Prudente, no oeste do estado, têm as maiores taxas de incidência, respectivamente,
com 13,58 e 8,57 casos por 100 mil habitantes. Segundo o Ministério da Saúde, os casos de dengue no país em 2026 somam 9.667 casos prováveis, com 3 óbitos em investigação. Em 2025, foram 1.665.793 casos prováveis e 1.780 óbitos, período de maior incidência da dengue. No Brasil, nos últimos 2 anos, foi entre o começo de março e o final de maio. Gente, a gente está vendo no dia a dia, calor, chuva, água, né? Isso daí é o ambiente propício aí para proliferação do mosquito transmissor. Então, todo mundo fazendo a sua parte, eliminando os possíveis focos para a gente tentar controlar esses números, porque é bastante preocupante, tá bom? E mesmo nas cidades que não foi registrado nenhum óbito, nenhum caso suspeito, embora isso daí seja difícil, né? Porque a maioria dos municípios tem casos. Cuidado, tá bom? Cada um fazendo a sua parte. A Prefeitura de Oswaldo Cruz decretou situação de emergência após fortes chuvas. A Patrícia Machado tem todas as informações pra gente. Chuva está castigando em muitas cidades da nossa região, muitos estragos, né? E como é que está a situação lá em Oswaldo Cruz, ô Patrícia? Sandro, é aquela situação que a gente conhece, né? Faz muito calor, aí de repente vem um temporal, uma tempestade e às vezes causa grandes estragos, como o que aconteceu em Oswaldo Cruz. Essa chuva que levou a prefeitura a decretar situação de emergência foi na última quarta-feira, agora dia 14, e foi uma tempestade rápida, foram poucos minutos de chuva, mas o vento chegou a ultrapassar 60 quilômetros por hora. Isso é suficiente para fazer muitos estragos. A tempestade provocou danos na cobertura do estádio municipal e nas estruturas de 2 pontes da cidade. Uma das pontes fica na estrada Neguinha e a outra perto da captação de água da Sabesp. Também provocou alagamento em vários pontos, queda de árvores, deixou veículos ilhados e algumas casas também foram danificadas. Com o decreto de situação de emergência, a Prefeitura é autorizada a chamar voluntários e a realizar campanhas para arrecadar recursos para auxiliar as famílias que foram prejudicadas pelo temporal. Além disso, o decreto autoriza as equipes da Defesa Civil a entrarem em propriedades particulares, em residências, tanto para realizar resgate quanto para prestar socorro à população. Uma força-tarefa foi montada pela Prefeitura para avaliar os prejuízos e decidir as primeiras medidas que serão tomadas para recuperar a cidade. A Prefeitura também pede que os moradores evitem áreas alagadas, evitem essas pontes danificadas e locais onde pode haver deslizamento. E olha, começou a chover, procure abrigo em um local seguro, evite passar por áreas que alagam, evite ficar debaixo de árvores, se proteja, porque a gente nunca sabe a força dessa chuva, a força desse vento. Nós estamos vivendo aí uma emergência climática e, infelizmente, segundo os especialistas, esse tipo de tempestade vai ser cada vez mais comum. E tá por toda a região. Ontem mesmo a gente mostrou Presidente Prudente, Parque do Povo sendo alagado. Ontem mesmo Birigui também, problema de alagamento, né? E outras cidades da nossa região. Então, cada um atento, né? Evitar aí os pontos de alagamento constantes. Aos municípios, os administradores têm que localizar esses pontos, tentar corrigir. A população não jogar lixo em qualquer lugar, porque muitas vezes as bocas de lobo ficam entupidas e aí gera o alagamento quando vem uma chuva forte, né? O sistema de escoamento de água não dá conta, porque o nosso clima está sofrendo a influência aí da degradação das últimas décadas, né? Isso daí traz consequências terríveis, né? Desmatamento e outras questões climáticas, né? Poluição, isso daí o nosso planeta está em transformação e é pior para a gente que está ocupando nele. Então a gente tem que fazer a nossa parte enquanto a gente pode. Muito obrigado, Patrícia, pela sua participação. Olha, vamos falar agora de um acidente com uma embarcação
que mobiliza equipes de resgate no Rio Paraná, em Santa Fé do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pescadores de 52 e 72 anos caíram na água no fim da tarde de ontem, após o barco em que eles estavam sofrer um solavanco enquanto navegava pelo rio. O pescador mais novo conseguiu se manter na superfície e foi socorrido por outra embarcação que estava próxima do local. Já um homem de 72 anos, o idoso, submergiu e não foi mais visto. Os dois usavam coletes salva-vidas e costumavam pescar juntos há décadas. As buscas foram retomadas nesta sexta-feira e as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. A gente continua acompanhando esse caso. Qualquer novidade, até agora a gente não teve novidade se o homem foi encontrado ou não, mas quando tiver a gente traz para vocês, tá bom? 7h01. Polícia Civil esclareceu o furto a uma joalheria em um shopping aqui de São José do Rio Preto e prendeu os suspeitos envolvidos no crime. A ação foi resultado do trabalho da DIG, ligada à DEIC de Rio Preto, e do compartilhamento de informações com outras delegacias do estado. A Kátia Miller vai voltar aqui no programa para trazer todas as informações, inclusive a gente tem imagens aí do circuito de segurança que mostram a ação dos criminosos, né, Kátia? Exatamente, Sandro. Esse crime, então, esse furto à joalheria que foi registrado em Rio Preto em setembro do ano passado. De lá para cá, então, esse caso passou a ser investigado. Os bandidos, na ocasião, eles entraram na joalheria, nesse shopping, pelo forro do estabelecimento. De imediato, eles conseguiram desarmar o alarme, cortaram os fios das câmeras de monitoramento, mas as imagens que a polícia tinha em mão foram suficientes aí para o andamento da investigação, que apontou o envolvimento desses 2 jovens, um de 21 e o outro de 22 anos. Eles praticaram o furto aqui em Rio Preto, fugiram levando aí mercadorias, joias, uma quantidade bastante significativa de itens, viu, Sandro? E começaram então a ser interceptados já no estado de Minas Gerais, onde também praticaram furtos nessa mesma espécie. Ele, inclusive, por essa mesma tipificação, furto a joalherias e lojas de celulares, já tinham passagem pela polícia, antecedentes criminais por essa mesma tipificação. Inclusive, quando eles estavam retornando do estado de Minas Gerais, eles que são do Distrito Federal, Sandro, seguiram aqui, voltaram para a nossa região, onde teriam praticado outros furtos semelhantes, e hoje eles foram presos em flagrante depois de furtar uma loja de joias em Bebedouro. A polícia lá de Ribeirão Preto é que fez a prisão em flagrante. Então o caso começou aí a ser desvendado a partir dessa logística e o envolvimento da polícia de outras regiões aqui, de outros estados, viu, Sandro? O envolvimento desses policiais. Esses jovens agora permanecem detidos, vão responder por crime de furto qualificado. Aqui em São José do Rio Preto, então, furto. Lá em Bebedouro, furto também. A polícia vai tentar recuperar os itens furtados a partir da prisão desses 2 jovens, dessa dupla, e saber também como funcionava o esquema para ele chegar a esses estabelecimentos que foram alvos de furto, se existem outras pessoas envolvidas, já que eles atuavam em diferentes regiões do estado e também em outras localidades do país. Resumindo, Sandro, eles foram presos hoje e permanecem detidos à disposição da Justiça. Você vê, Sandro, já eram conhecidos aí nos meios policiais, Sim. Foram presos por esse tipo de crime, por furto a lojas de joalherias e também lojas de celulares, soltos
voltaram a praticar, a cometer os mesmos crimes e agora, mais uma vez, a polícia faz a prisão dessa dupla, desses dois jovens que são lá do Distrito Federal de Brasília, viu, Sandro? E solta eles de novo para ver se eles vão trabalhar ou se vão voltar para o crime. Vão continuar nessa vida aí. A reincidência é muito grande, porque são especializados. Isso daí pode ter certeza. Tem mais gente envolvida nisso daí, porque eles eram especializados em furto a joalherias. Para onde ia esse material? Como é que eles faziam? Ficavam lá na rua avisando, quem quer comprar relógio, é joia, é um brinco, é aliança? Não, repassavam para alguém. Para mim isso daí é crime encomendado, né? Eles furtavam, se especializaram nisso, né, para passar para alguém. Então a polícia, a partir da prisão deles, né, vai rastrear aí, vai chegar em quem estava receptando. Talvez até algum comerciante que esquentava essas peças aí. É isso que a polícia vai atrás e vai apurar, com certeza vai chegar até nessa pessoa, nessas pessoas, né? E joga atrás das grades e esquece a chave lá, porque esses dois não trazem nada de bom para nossa sociedade, só prejuízo. Muito obrigado, Kátia, pela sua participação. A gente vai dando sequência aqui no estúdio do Da Hora Interior. Eu tenho um recado para você, uma dica comercial. É hoje, Mega Feirão LRG Construtora. Atenção, minha gente, se você estava esperando o sinal para sair do aluguel, o sinal é este. Já começou e está a todo vapor o Mega Feirão Ano Novo Casa Nova da LRG Construtora. E olha só, não tem desculpa de contas de começo de ano, não. A LRG preparou o que ninguém mais faz. Você aproveita os subsídios, os descontos exclusivos do feirão e garante sua casa própria hoje. Mas a primeira parcela da entrada fica só para depois do carnaval. É o fôlego que você precisava para mudar de vida sem sufoco. Mas o relógio está correndo. Hoje a equipe estará de plantão até às 8 da noite. E se não der tempo de ir hoje, amanhã a equipe estará te atendendo das 9 da manhã até às 2 horas da tarde. O feirão vai ser realizado aí pertinho de você, em Santa Fé, Jales, Presidente Venceslau, Rancharia, Dracena e Rio Preto. Basta levar o seu documento pessoal. Para saber o local onde vai ser o evento aí na sua cidade, acesse as redes sociais da LRG ou entre em contato pelo WhatsApp 18 99 616 1115. Pode trazer a família inteira, porque tem pipoca e brinquedos para a criançada se divertir enquanto você faz o negócio da sua vida. Aproveite, hoje até às 8 da noite e amanhã até às 2 horas da tarde. A partir das 9 horas até às 2 horas da tarde, tá bom? Seu 2026 começa de casa nova com a LRG. Tem mensagem do público de casa, você que está acompanhando nesta sexta-feira, felizão. Chegou do trabalho agora até mais feliz, né? Que maravilha! Final de semana chegando. Quem mais está aí com a gente? Edilson de Penápolis. Luiz também está com a gente. Fratim de São José do Rio Preto, Fernando de Adamantina. Vamos lá para a mensagem aberta. Enquanto esse aqui é o espelhamento, você continua mandando, eu fico de olho aqui, tá bom? É o nome e a cidade aqui, Érico de Olímpia. Leide está acompanhando a gente, olha só, Leidiane de Fernandópolis, os meus filhos, aniversário da Bela, 11 aninhos. E diz para o meu marido, Malaquias, que amamos muito ele e estamos com muitas saudades. Valeu, obrigado, viu? Ripada nele, estão pedindo ripada aqui, Fernando. Depois você lê a mensagem desse rapaz aqui que eu li. Stephanie tá com a gente, quem mais? Tatiana Soares, família Geia, Chuva em Jales, Gilberto de Cumbica, Guarulhos. Sou o Geilson de Rinópolis, Gabriel tá com a gente, Anderson, um abraço para quem? Para minha
Coloca mais curtinho aí, Alcir de Mirassol, Edson de São José do Rio Preto, Diva Alves está aí na tela, aparecendo aqui no programa, mora em Birigui. Boa noite, Diva, obrigado pelo carinho de sempre. Márcio Colombo também está com a gente, aqui é o nome e a cidade para facilitar, que é só isso daqui que eu consigo ler, ninguém sopra para mim aqui. Paola, isso, Paola de Penápolis, esse é o meu gatinho Luke. Olha o olho do Luke, rapaz, que azul bonito, né? Um abraço, valeu. Marco Lima, bom final de semana desejando para todos. Edson de Rio Preto e outras pessoas. Aí, ó, o pessoal tá querendo mostrar gata, gosta de mostrar os bichinhos de estimação, né? Que são da família. Valeu, gente. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, então, do público de casa. Continue mandando o seu alô, o seu boa noite, tá bom? Daqui a pouquinho, mesmo com as chuvas recentes, né, chuva que está presente aqui na nossa região, o nível do reservatório da hidrelétrica de Marimbondo em 100 está crítico, apenas 20% do que é considerado normal. O turismo também sofre com os prejuízos por causa da situação. Daqui a pouquinho a nossa equipe vai mostrar como é que tá lá, tá bom? Nós vamos por intervalo com imagens ao vivo da cidade de Olímpia, final de semana chegando, pessoal andando de bike, pessoal passeando aí tentando encontrar um restaurante, voltando do trabalho, movimento tranquilo por horário lá na Avenida Aurora Forte Neves. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias da região. Você viu o que o cara falou? Para limpar a tela da câmera. Agora eu não sei se é aqui ou se é da rua. De volta, 7h15. Obrigado pela sua companhia. Você que está em casa, você que está aí no seu posto de trabalho, você que está acompanhando a gente no comércio também, o pessoal dos shoppings, das galerias. Vamos juntos, você que está pela internet acompanhando a gente aí pelo nosso portal. Essas são imagens ao vivo do entardecer, né? Comecinho de noite, lá em Rubinéia, prainha de Rubinéia. Tá aí, ó, o rio tá agitado, hein? O rio tá agitado, você vê, o tempo muda assim, né? Muito vento, fica bem agitado. A gente já mostrou em alguns períodos aqui o pessoal nadando ali, se divertindo. Hoje o rio não tá para nado não, né? 7h16. Apesar de estarmos no período marcado pelas chuvas, o nível do reservatório de Marimbondo, em Icém, na região aqui de Rio Preto, está baixo. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, o nível está em 20%, o menor do país. A nossa equipe foi até lá e mostra pra gente como é que está a situação. Acompanhe. A paisagem onde hoje é lama e vegetação, antes era banhada pelas águas. Em janeiro do ano passado, o rio chegava bem perto deste restaurante. Essa época do ano sempre aí, janeiro, né? A represa está num nível bem mais alto, né? Que a gente estamos vendo agora aí. A represa está num nível muito baixo, né? E nisso vem, atrapalhando a gente em tudo, né? Estamos no Rio Grande, em Icém, na região de Rio Preto. À espera de pescadores, os barcos parados na margem indicam um cenário de preocupação. Devido ao baixo nível da água, o movimento de turistas no estabelecimento caiu 50%. Na época aí, a gente sempre, alugava muito barco, atrapalha muito a questão do turismo, né? Que a gente depende muito, né? Um complemento muito grande para a gente que tem um comércio aqui na beira da represa, né? Então hoje a gente estamos com os barcos aí todos, hoje mesmo não alugou nenhum barco, né? A reserva muito pouca, né? Devido ao nível da represa. Realidade que castiga. Mesmo com as chuvas recentes, o nível do reservatório da usina hidrelétrica de Marimbondo é considerado crítico. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, o volume atual é de 20%, sendo o menor do Brasil. No mesmo período do ano passado, o nível era de quase 80%.
Estamos a poucos metros da usina hidrelétrica. Neste ponto dá para ver o quanto o nível baixou. A última vez que o rio cobria aquelas pedras foi cerca de 1 ano atrás. No verão, época marcada pelas chuvas, o rio costuma encher, atraindo muitas pessoas. Mas agora a situação aqui são casas flutuantes vazias e dificuldades durante a pesca, já que mesmo durante a piracema, espécies não nativas como tucunaré podem ser pescadas. Triste, né? Porque a gente está sempre pescando aqui e vê isso nessas condições. Há uns 6 anos atrás, eu já vi isso em pior estado. Aqui na frente aqui, ó, do restaurante não tinha água. De lá para cá nunca mais houve esses problemas desse jeito. Agora tá crítico, tá complicado. Tá, até para desova é meio complicado, né? Não falta espaço físico para o peixe desovar, recriar. Onde a água é represada, com o nível de água baixo, acaba nascendo capim na borda, né? Porque essa borda está submersa. Quando abaixa a água, nasce uma vegetação ali. Quando a água voltar a subir, essa vegetação que vai ficar submersa, ela é uma oferta muito grande de matéria orgânica para os animais. E na parte de rio, quando a água está muito baixa, isso dificulta a subida dos peixes no meio de rio, que dificulta a desova e, consequentemente, a gente vai ter uma menor quantidade de peixes para o próximo ano. Você vê como é que é, né? A falta de chuva no tempo certo, né? O que está causando aí muitos prejuízos. A gente já viu épocas passadas, como foi dito, inclusive para o pescador, né? Épocas passadas, realmente a região ali, Icém, Guaraci, que vivem do turismo por conta aí do Rio Grande, né? Perderam bastante, né? Perderam bastante. Aí normalizou, só que agora realmente o estado é preocupante torcer que venha a chuva aí de uma maneira adequada para o reservatório voltar ao normal e a rotina também das pessoas que vivem do turismo aquático. 7h20. Em Rio Preto, durante a chuva, um motociclista perdeu o controle da moto, atingiu um caminhão que estava estacionado em uma rua no residencial Maria Clara. O motociclista de 32 anos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva intensa da noite de ontem pode ter contribuído para que o motociclista tenha perdido o controle do veículo, já que o caminhão não estava estacionado de forma irregular. Triste, né, gente? Poxa vida, que Deus conforte os familiares, lamentável. É lógico, você está estacionado, está parado de forma regular, né? Há a possibilidade, né, desse estacionamento, né, os outros motoristas têm que tomar muito cuidado. Agora, quando envolve motocicleta é um veículo muito frágil, né, e infelizmente pode acontecer um acidente fatal como o que a gente está noticiando. Os nossos sentimentos aos familiares desta vítima. 7h21. Vamos falar de um outro caso, infelizmente envolvendo um motociclista. Nesse caso, a vítima, 27 anos, morreu hoje após cair da moto na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó. Regente Feijó é cidade vizinha a Presidente Prudente. Segundo a Artesp, um caminhoneiro que passava pelo local viu a moto caída e ligou para a concessionária. O resgate foi para o local e encontrou o homem já sem vida, caído no canteiro lateral da pista. O corpo dele foi levado para o IML. As causas do acidente e da morte vão ser investigadas. A gente está vendo ali, ó, o veículo, né? É difícil a gente saber, até porque é um perímetro ali de estrada. De repente, uma testemunha, alguém que possa trazer a informação, e a gente só tem que lamentar. Realmente, é o que eu disse naquele outro caso, né? Moto, veículo mais frágil, né? Qualquer perda de controle pode acabar ocasionando a perda da vida, lamentável. E olha, vamos mudar de assunto agora, porque técnicos da concessionária de água e esgoto de Araçatuba estão realizando um teste para detectar falhas e ligações irregulares na rede, lá na região do Guanabara. Você que é de Araçatuba conhece bem. Problemas escondidos
que muita gente nem imagina que existam, podem ser responsáveis por mau cheiro, entupimentos e até alagamentos de esgoto, principalmente em época de muita chuva, como agora. Entenda na reportagem. Esse equipamento inserido no posto de visita, local de acesso à rede de esgoto, produz fumaça branca que se espalha pelas tubulações conectadas às casas. Onde surgir sinal da fumaça, significa que ali tem um problema. Destinação da água da chuva na rede de esgoto. Dona Eliana levou um susto quando viu a casa tomada pela fumaça. Eliane, saiu bastante fumaça aí dentro da sua casa? Saiu ali, ó. Sabe ali? Olha lá, ó. Aí você assustou? Assustei. A dona de casa foi orientada pelas equipes sobre os transtornos da ligação irregular, que pode provocar vazamentos de esgoto e mau cheiro. O teste de fumaça tem o objetivo de orientar a população, já que as ligações irregulares de água pluvial na rede coletora de esgoto, além de sobrecarregar o sistema de esgotamento sanitário da cidade, também triplicam os chamados das equipes de manutenção. Nós só vamos realizar os testes, não vamos emitir algum laudo de autuação nem nada. Vamos entregar o resultado desses testes para a agência reguladora e para a prefeitura, que eles sim são responsáveis por tomar essas ações. Ele explica que o teste da fumaça está sendo feito para identificar o maior número possível de irregularidades em áreas onde há um grande número de registros de manutenções de esgoto. A rede coletora ela é feita só para receber o esgoto das residências, então ela é dimensionada de acordo com o número de residências, número de pessoas por residência, e ela aguenta até uma vazão, um volume determinado. Quando chove, e aí existe uma contribuição cruzada, ligação cruzada, como a gente fala popularmente, da água da chuva que é coletada num telhado e é inserida na rede de coleta de esgoto, ela acaba enchendo e aí extravasa nos postos de visita. Então, assim, gera aquele transtorno, tem um aspecto visual, né, de um posto de visita extravasando, transtorno de trânsito, porque às vezes é preciso fazer interromper ali para fazer a correção disso. Então, nós estamos atuando para reduzir a ocorrência que infelizmente, né, a ocorrência desses extravasamentos. Estava sendo falado na reportagem que em épocas normais há um registro de ocorrências, no chamado da população, vazamento, mau cheiro. E em época de chuva triplica o número de chamados, por conta da água, né, das calhas, da chuva que se junta ao esgoto e aí transborda, né? O sistema não é capaz, né, de absorver todo esse material. A gente vai continuar acompanhando, não foi falado qual o tipo de punição, qual o tipo de medida que vai ser aplicado posteriormente, mas quando tiver a gente traz para vocês, tá bom? Agora um recado para você que está aqui no Tá Na Hora Interior, neste domingo, dia 18 de janeiro, aqui no SBT, às 10 horas da manhã, tem transmissão do sorteio do Saúde Cap ao vivo. Com apenas R$10, você concorre a vários prêmios. 45 super giros da sorte no valor de R$1.000 cada. No primeiro sorteio, R$10.000. No segundo sorteio, R$10.000. No terceiro sorteio, tem R$10.000. E no quarto sorteio, tem R$200.000. Já vai pensando o que você vai fazer com esse dinheirão, hein? Lembre-se, ao adquirir o Saúde Cap, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. E é regional, hein? Compre, ajude e concorra. Saúde Cap! Vamos ver, eu quero falar agora das mensagens lá naquele outro telão, Fernando. Ou nesse, naquele. E agora fiquei na dúvida, hein? Sextou, agora tá... Vamos para aquele, vai. Vamos lá. Mostra aí as mensagens. Cláudia de Parapuã. Quem mais? Teixeira. Aqui é o nome e a cidade, para facilitar a minha leitura. Edmar de Santa Salete, muita chuva. Família Geia, aqui é o nome e a cidade, já coloca no início, que é para facilitar, porque eu só tenho a leitura do que está aqui na tela, tá bom? Então, ó, Sandro, Kátia de Penápolis.
Olha a minha foto, tá pedindo, vou pedir para nossa equipe lá. A Flávia de Presidente Prudente também está com a gente. Isso daqui é o espelhamento do nosso celular. Luciano de Fernandópolis, se você mandar a mensagem para o QR Code ou o número que está aí na tela, vai aparecer aqui, tá bom? Ó, boa noite, Sandro Pires, Hugo de Birigui. Cadê sua... Eu não entendi o que quis dizer. Tá. É a nossa equipe que perguntou para a pessoa, cadê sua foto? A pessoa está falando, mostra minha foto. Daniel Damasceno, de Barbosa, né? Eu lembro do Daniel Damasceno. Vamos lá, ó, o Márcio lá de Olímpia também está com a gente, ó, o pessoal do Max Atacadista. Ruth de Dirce Reis, Urânia. Quem mais? Daniela de Prudente. Tudo bem, Sandro? Tudo ótimo, graças a Deus, principalmente porque hoje sextou, né? Bom, vamos pra folga. Eu gosto de trabalhar, mas também gosto de folga, né? Moisaniel de Jales. Vamos lá, abrindo as mensagens. Boa noite, esse é o Nino. Achei ele abandonado na rua e adotei. Olha só, é um gato. É um gato esse daí, Carla? Show. Aí é gato. Agora o Fernando falou aqui, é gato. Vamos lá, próxima. Parabéns pela atitude, viu? As pessoas que adotam os animais, né? Ó, Ruth, Sandro, que Deus continue te abençoando grandemente. Valeu, Ruth, muito obrigado. Que Deus dê em dobro para você o que você deseja para mim. Éder Franklin, de Birigui, assistindo o seu programa. E os filhos também estão, ó. Thales e Felipe, um abraço para toda a equipe. Quem mais? Carol de Penápolis, Sueli de Birigui, também está com a gente. Marcelo de Presidente Epitácio, Márcio e Regiane de Dracena. Paula, tô com você, Sandro. Paula de Parapuã, obrigado por estar na nossa família. Maicon de Rio Preto. Quem mais aqui? Tem mais gente que eu perdi o nome aí. Neide de Uchoa, junto com o neto João Lucas. Oh, que felicidade! Vamos lá. Obrigado, viu, Neide? Quem mais está lá? Tolentino. Tolentino também está com a gente. O pessoal mandou, ó, Juan Pablo. Mandaram mensagem de voz, eu não consigo ouvir aqui. Natália de Sorocaba. Gilberto de Oswaldo Cruz. Eva, também estou assistindo. Valeu, Eva. E outras pessoas, Arthur de Olímpia, Flávio Góes de Aspásia, Birigui, ó, no Tozelar, tá falando que mora. Lilian, Maria Santa Salete, Guararapes, estão pedindo alô. Adriano de Urânia, a Natália de Sorocaba mandou alô também, e outras pessoas. Que bom, gente, que todo o estado e outras pessoas de outros estados também estão se ligando com a gente. Ó, Brigitte, é Brigitte ou Brigitte? O Foguinho também está com a gente, Eliana e João de Guararapes, Fer de Mirandópolis, Eliana também passou, e aí Evelyn de Rosana. Esse pegamento é isso, vai passando uma atrás da outra. Vinícius de Votuporanga, Arthur de Olímpia, Thalita e Jonatas de Ouro Verde, João Paulo Guimarães, muitas pessoas estão acompanhando a gente. Que bom, que bom! Isso nos mantém aqui, viu? 19 horas 31 minutos, daqui a pouquinho, um homem de cueca e espada na mão. Esse é o título. É isso, Carla? Você que escreveu? De cueca com espada na mão. Parece zoeira, brincadeira, piada, mas aconteceu aqui em São José do Rio Preto. Ele causou uma confusão num condomínio de prédios, né? Depois ameaçou um policial militar, que foi chamado pelo síndico, morador lá também, e ele acabou sendo detido. Daqui a pouquinho a história é completa para você, tá bom? Vamos para o rápido intervalo comercial com imagens ao vivo de São José do Rio Preto, esse horário, né? E com o tempo nublado, a cidade já pede aí nas luzes ligadas, cidade iluminada, Lago 1, Lago 2, represa municipal. Daqui a pouquinho tem mais informações da região. Até já.
De volta, conta na hora interior ao vivo, 7 horas 35 minutos. Estamos com imagens ao vivo lá da cidade de Mirassol, passagem da linha férrea, né, cancela levantada, tráfego para os veículos liberado. Olha só, movimentação tranquila para o horário. Eu acho que o pessoal já saiu do trabalho, né? Já chegou em casa, ou então está tomando banho para dar aquela saída, ir para um jantar aí com os amigos. Uma ótima noite aí para todos os moradores de Mirassol. 7h35. Um pedreiro de 30 anos e um ajudante de 35 anos foram presos em flagrante pela Guarda Civil Municipal, a GCM, ao serem surpreendidos furtando materiais de uma obra de construção na madrugada de hoje, sexta-feira, no distrito de Engenheiro Schmidt. O que aconteceu? Uma equipe da GCM de Rio Preto realizava patrulhamento pelo bairro Amoras 1 quando avistou 2 indivíduos. Um empurrava uma carriola carregada com diversos objetos e logo à frente o outro transportava uma escada. Ao serem questionados sobre a procedência dos materiais, o pedreiro inicialmente alegou que os objetos eram de sua propriedade, porém acabou confessando o furto após o ajudante admitir o crime. O ajudante relatou aos guardas que os materiais haviam sido furtados momentos antes de um container de uma obra localizada nas proximidades da abordagem. Com a dupla, a GCM apreendeu uma escada de alumínio, rejunte, selador, pá, picareta, caixas de passagem, entre outros materiais de construção. Os 2 homens foram encaminhados à central de flagrantes, onde foram enquadrados pelo crime de furto. Após os procedimentos legais, ambos vão responder ao processo em liberdade. Vamos ver se agora, ao invés de sair de madrugada para furtar, eles vão trabalhar, né? Porque tem um monte. Isso daí é um caso, né? Porque os pedreiros e ajudantes levantam muito cedo para ir trabalhar, não para furtar, né? Parabéns à GCM. E olha, o Janeiro Branco é um mês de conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional. O foco é alertar sobre a procura por ajuda psicológica antes de esperar quadros mais graves, como ansiedade e depressão. Veja a reportagem. Limpando, organizando e cuidando da própria loja. Foi assim, em meio à rotina, que a Eide, empresária em Araçatuba, voltou a encontrar sentido na vida, depois de um período difícil, 4 anos atrás. Não tenho mais a mesma capacidade que eu tinha antes e eu aceitei isso, né? Porque a nossa vida é feita de ciclos e eu pedi para sair do serviço e saí e eu falei, agora eu vou abrir a minha loja. Abri a minha lojinha, graças a Deus, e eu tô aqui hoje. Além disso, o apoio psicológico foi fundamental no processo. Eu consegui perceber que com a ajuda, né, da psicóloga, eu comecei a ver as coisas de uma outra maneira, com outra perspectiva. E aí eu dei aquela alavancada, passei por isso e melhorei. O começo do ano pode ser emocionalmente mais desafiador. É que nem sempre o mês de janeiro é sinônimo de esperança. Entre expectativas, cobranças e metas que ficaram pelo caminho, o período também pode gerar ansiedade e pressão emocional. As pessoas, muitas vezes, quando muda-se o ano, eles ficam muito reflexivos a respeito do que eles fizeram no ano que se passou. O que eles fizeram, o que eles perderam, e geralmente o ser humano tem a tendência de se fixar muito mais em perdas e frustrações e até assim, a falta talvez de sucesso. E aí é onde pode começar as patologias, depressões, ansiedades e tantas outras coisas. Foi pensando em lidar com essas sensações que nasceu o Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional. O Janeiro Branco é um mês extremamente importante a respeito dessa campanha para a saúde mental. E também para tirar esse estigma, para tirar esse tabu de que só trata a saúde mental quem já está doente. Não, a gente tem que tratar a saúde mental todos os dias, até porque hoje nós vivemos num mundo extremamente estressor,
que estressa, né, o ser humano. E você indo a um psicólogo, você procurando ajuda, você procurando uma pessoa capacitada para te ajudar, você vai realmente conseguir refletir fora do senso comum. A dica é encarar os imprevistos e o dia a dia com mais gentileza. Um passo de cada vez, metas possíveis e, principalmente, espaço para recomeçar e cuidar do que a gente sente, sem se esquecer que buscar ajuda psicológica pode fazer toda a diferença. Não é a gente se fechar, não é a gente se calar, porque só eu sei quanto isso me fez mal e hoje eu tô liberta, tô salva, graças a Deus. Como eu me sinto? Eu estou feliz? Eu estou pleno? Eu estou satisfeito? Eu estou disposto nesse janeiro branco, nessa página branca, nesse próximo ano a criar novos sonhos ou a persistir até nos sonhos? Porque tem gente que desiste e às vezes vem o fracasso, mas vem o fracasso para a gente crescer, para a gente superar e para que a gente realmente continue, mas aí continue para chegar no sucesso e o sucesso real. Tá aí, é bom pra gente refletir. E olha, uma ocorrência envolvendo ameaça mobilizou a polícia militar na noite de ontem, quinta-feira, em um condomínio da Vila Anchieta, em Rio Preto. Um homem de 37 anos foi detido após confrontar um policial com uma espada. De acordo com o registro policial, o PM estava fora de serviço em seu apartamento quando foi procurado pelo síndico do prédio, que relatou barulhos e comportamento alterado por parte de um morador. Ao ir até o corredor, o policial se deparou com um homem praticamente nu, só estava de cueca, segurando uma espada do tipo samurai e adotando postura agressiva. Ainda segundo o boletim, o suspeito teria avançado em direção ao policial e feito ameaças verbais, o que levou o PM a reagir sacando uma arma. A ação fez com que o homem desistisse, jogasse a espada no chão e se rendesse até a chegada da viatura. O objeto foi recolhido e o morador, que apresentava sinais de confusão mental, afirmou posteriormente que gravava um vídeo para as redes sociais, sem recordar exatamente do que havia ocorrido. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes e registrada como ameaça. Olha só, a gente acaba de falar de um caso, né, de reflexão sobre saúde mental e a gente já traz um caso aí que a pessoa está precisando de ajuda. Normal não é não, né? Eu acho que depois da pandemia também piorou o negócio. Sei lá, internet, sei lá o que está acontecendo. Tem mensagem do WhatsApp? Vamos lá então. Coloca a mensagem aqui, Daniel Barbosa está com a gente. Daniel A. de Barbosa, Daniel Damasceno. O próximo, vamos lá, vamos rodando. Lúcio Ferraz, ou Ferrarese, é isso? Boa noite, Sandro. Lúcio, sou de Presidente Prudente. Hoje é aniversário da minha esposa, Tainá Ferrares, é isso? Parabéns à sua esposa, muitas felicidades, curtam bastante esse momento. Ana, aqui em São Paulo, Zona Sul, ligada no programa. Mande um beijo pro meu filho Andrei Guilherme. Um grande abraço. Valeu, Ana. Alô, São Paulo, Zona Sul. Simone Paula Álvares Florense acompanhando a gente. Povão da Gapira, Álvares Florense. Um abraço para vocês ali, ó. O pessoal que tá mandando aí mensagens. Obrigado, Paulo de Venceslau e Anderson e outras pessoas, e Rio Preto, de toda a nossa região. A gente volta na segunda-feira, às 18h30. Uma ótima noite, que Deus abençoe a todos.